9 de julho de 2024. Nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nos encontrarmos virtualmente e nesta manhã meditarmos a palavra do Senhor, que nos instrui, que nos motiva a vivermos bem o nosso dia e também celebrarmos o mistério da vida desta santa tão importante para nós, considerada a primeira santa brasileira, apesar de não ser natural do Brasil. Paulina, a Madre Paulina, ou assim chamada Santa Paulina, viveu a maior parte dos seus dias em terra de Santa Cruz, no Brasil, junto de nós, caminhou aqui em nossa terra. Santa Paulina tem o nome civil Amabile Lúcia. Ela veio para o Brasil, tinha 10 aninhos de idade, veio bem novinha, nasceu na Itália e desde criança já se percebia em Amabile essa vocação de servir a Deus de maneira prioritária, mais de perto. Santa Paulina, quando chega no Brasil, vai desenvolvendo o seu trabalho, ao ponto que ela funda o chamado Hospitalzinho São Virgílio. Sempre que aqui esteve, se colocou à disposição em servir os mais carentes, os mais pobres e os doentes. Na cidade de Nova Trento, no estado de Santa Catarina, Santa Paulina fez os primeiros votos naquela que depois vai ser chamada Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por ela. Santa Paulina, embora tenha sido uma mulher uma mulher que estava sempre à disposição das pessoas, muito disponível, a mulher da caridade, mas ela passou também dentro da congregação que ela mesma fundou e que depois foi conquistando mais adeptas. Ela passou perseguições, acusações, confusões, ao ponto que em certo momento da sua vida, o cardeal de São Paulo, daquela época, a destituiu de madre superiora e colocou outra irmã que convivia lá com elas no lugar dela. É claro que o tempo vai passando e depois se descobre toda a verdade e que Madre Paulina era de fato uma mulher santa, uma mulher íntegra, e depois o próprio cardeal vai devolver a ela o governo da congregação que ela mesma fundou. Diante de todas essas situações, Madre Paulina, já iniciando o declínio da sua caminhada neste mundo, ela muito doente, já tinha diabetes, acaba perdendo um braço e também perde a visão. E ela vai chegar a falecer no ano de 1942. Então, uma santa muito recente, viveu na transição do século XIX para o século XX, muito próximo a nós, e um grande exemplo de caridade, de solicitude para todos nós, Igreja brasileira. Meus queridos, eu gostaria de partilhar uma frase de Madre Paulina, de Santa Paulina, que é chamado Testamento Espiritual de Madre Paulina. Olha que bonita a frase. Sede bem humildes, confiai sempre muito na divina providência. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Novamente vos digo, confiai em Deus e em Maria Imaculada. Permanecei firmes e adiante. Olha que frase forte, marcante, inclusive por sair dos lábios desta mulher que padeceu perseguições e tantas situações difíceis, mas ela se manteve fiel, né? Foi
designada pelo cardeal quando foi afastada para cuidar dos pobres, e foi lá e fazia com alegria, nunca se deixou desanimar, mesmo sabendo que a sua integridade tinha sido caluniada, tinha sido ameaçada, a sua imagem tinha sido denegrida. Manteve-se firme em Deus, tinha certeza de que a providência de Deus estava a reger todas as coisas. Por isso que ela escreve essa frase, e a todos nós de bastante valia, nós que muitas vezes desanimamos com pessoas, com instituições, com o modo que as coisas acontecem em nossa volta, um grande exemplo para nós de firmeza, de perseverança. Meus queridos, nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar a leitura da profecia de Oséias, hoje o capítulo 8, versículos do 4 ao 7, do 11 ao 13. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. A minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram desconsiderados, coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nessa terça-feira, segundo dia que, junto da liturgia da igreja, nós estamos meditando a profecia de Oséias. É bom sempre retomarmos o contexto histórico. Oséias é um dos profetas que Deus suscita no reino do norte. Nós estamos no século VIII a.C., uma situação de corrupção do reino, uma situação de corrupção da religião, daqueles que pertenciam ao reino de Israel, uma situação de econômica, de relação comercial com povos pagãos, e por consequência, esses relacionamentos com povos pagãos permitiram que deuses pagãos entrassem no reino de Israel. Então nós começamos com o texto, comecinho do texto de hoje, Deus dizendo: eles constituíram reis sem minha vontade. O que quer dizer aqui? Quer dizer que eles tiraram a dinastia davídica, que era a dinastia abençoada por Deus e predestinada para ser a dinastia líder do povo escolhido, e colocaram outros reis de maneira esporádica, de maneira não ordenada. Foram colocando outros reis, romperam com a ordem que Deus tinha dado lá atrás, quando Deus permite e Deus chancela a constituição do reino. Olha só, o texto vai dizer: constituíram príncipes sem o meu conhecimento, porque era Deus quem chamava os reis. Era Deus quem coroava os reis na pessoa
do profeta, os profetas que legitimavam os reis, né? E aí o texto continua: sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos para sua perdição, ou seja, começaram a usar os próprios bens do reino, prata, ouro e tantos outros elementos que tinham para o serviço de ídolos. E aqui algo muito mais grave, né? Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. A minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-me? Olha só, esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. E aí, mais lá para baixo, Deus diz assim: Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Olha só, os altares que foram erigidos para o sacrifício de louvor ou de expiação dos pecados do povo, que era para ser utilizado para o culto a Deus, ao Deus verdadeiro, esses mesmos altares eles utilizavam para a confecção e adoração desses bezerros de ouro. Então isso fez surtir no coração de Deus uma decepção com o seu povo, uma decepção. E aqui o próprio texto nos apresenta que a consequência do trocar a Deus de maneira permanente, né, por outros deuses, vai ser na vida desse povo a destruição. Quando o império da Assíria for invadir o reino do norte, destruir, devastar todo o reino. Então, para nós, meus queridos, uma grande exortação também, porque nós precisamos em nossa vida, em nossa caminhada, aquilo que os últimos textos que a liturgia nos traz já tem nos falado. Em todas as nossas escolhas, decisões, projetos, passos a ser dados, que nós caminhemos com Deus, né? Que nós caminhemos com Deus, que nós decidamos em Deus, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos reflexivos e que Deus possa caminhar junto de nós e que nós o percebamos como o Senhor da nossa história, né? Nada, pessoas, dinheiro, poder, nada nos tire daquilo que é a essência da nossa vida, que é Deus, né? Então, que nós aprendamos nessa terça-feira, né, com esse testemunho desse texto, né, o testemunho do próprio povo de Israel, que trocou a Deus por outros deuses, que fez as coisas desobedecendo o jeito que Deus tinha ensinado, ou seja, escolheram reis, príncipes sem a ordem de Deus, de maneira aleatória, sem seguir o critério que Deus tinha dado. Ora, que nós aprendamos com tudo isso que nós precisamos caminhar em Deus, né? Mesmo as situações da nossa vida que, hora ou outra, acabam por se distanciar do ideal que Deus nos entrega, mas que nós tenhamos consciência daquilo que nós precisamos até ao término da nossa peregrinação terrestre aperfeiçoar em nós para nos configurarmos à vontade de Deus. Também o testemunho de Santa Paulina, testemunho de perseverança, né? As perseguições não tiraram essa mulher do projeto de Deus, do que Deus tinha como projeto para a vida dela. Então que a liturgia de hoje, o mistério da vida de Santa Paulina, tudo isso, esse texto que nós meditamos, nos ajude a permanecermos firmes em Deus, né? E Deus ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos elevando, ele vai nos amadurecendo a cada tempo, a cada dia, e nós vamos aos poucos chegando àquilo que Deus tem como ideal para a nossa vida, que é o seu serviço de maneira única. Deus assim nos ajude, nos auxilie com seus dons. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.